Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Da nova temporada. Da temporada mais emocionante de todas. Tipo Anatomia de Grey. Sim, agora é que vai ser. Vai descobrir. Quem é o pai da criança? Hoje, mãe, vou-lhe perguntar: a mãe sofreu do síndrome de ninho vazio? Ou celebrou alegremente a nossa partida? Nós tivemos, no outro dia, eu mandei-lhe o meu vídeo de casamento. Eu tinha estado a ver as filmagens do meu vídeo de casamento, e uma das cenas, não foi a parte da noiva nem do arroz das coisas, mas a cena que mais me comoveu e que eu depois lhe mandei foi a nossa despedida. O cameraman filmou às tantas eu a dizer adeus à mãe da festa, portanto estava a dizer adeus na festa, mas na verdade não era só da festa, estava a dizer adeus porque ia sair de casa. E ainda por cima, por alguma estranha razão, achámos, a mãe também achou, nós achámos que no dia a seguir ao casamento não devíamos falar, por alguma razão, o que foi horrível, porque achámos que vocês deviam estar a dar espaço ao casal ou qualquer coisa assim. Deixou-me muito perturbada esta ideia de sair de casa e começar tudo novo, e tivemos essa despedida. Porque isto ainda foi num tempo que temos que explicar, tu tinhas 21 tinha anos, 21 anos, acabadinhos de fazer. Porque a maior parte das pessoas, se calhar, que nos está a ouvir, foi viver junto, claro, ou foi viver sozinha, claro. E foi etc. Isto foi mesmo... Fui eu, tu fazes anos. Sim, a mãe disse-me assim, que eu só podia casar quando tivesse 21 anos. Eu fiz 21 dia 3 de julho e casei dia 14. Pronto. Fui super obediente, mãe. Eu nunca descumpro o que a mãe me manda. Exatamente. Anda a fazer, já viu? Portanto, é preciso explicar. Mas eu fiquei muito comovida com esses bocadinhos de vídeo, porque é tão diferente, e nós que estamos sempre a dizer mal das tecnologias, estas realmente há coisas extraordinárias, porque ou se via o vídeo inteiro de um filme, desses filmes de casamento duravam 4 horas, já estávamos a dormir quando chegar à parte da despedida, ou de repente poder pegar em bocadinhos do discurso e voltar a vê-lo quantos anos depois? 18 anos depois. E aquela nossa despedida realmente é mesmo do Woody Allen. É do Woody Allen, porque a mãe, é para dizer que nada mudou nestes 18 anos, porque a mãe começa em vez de abraçamos e estamos muito a despedir, mas a mãe diz: olha, e não te esqueças de... Para já abraçamos sabendo que está tudo numa versão toca e foge, que é para não chorarmos abraça, muito. Que é para não chorar, que é para ninguém etc. chorar muito e não pôr a filha a chorar, e nem a mãe. E depois, cheia de recomendações de remédios para eu tomar, exatamente, não te esqueças do estômago. E eu dizia: mãe, estão a filmar, e a mãe diz assim, acaba assim: pois então, agora que está filmado, agora não digas que eu não te avisei se não tomaste o remédio. Bem, já nos desviamos. Não, mas espera, porque isto também tem que contar, que é a frase do teu padrasto que diz: a que horas é que tu chegas? Exatamente. Está bem, vai, diverte-te, mas quando é que voltas para casa, não é? Exatamente. Mas pronto, desviámos do assunto. Não, mas antes de desviar, antes de eu te responder sobre o meu ninho, conta-me porque é que nós nos lembramos desta história do síndrome do ninho. Pois é isso que eu ia dizer. Porque conta, tivemos que a eu ver... depois respondo, eu não me esqueci da pergunta. Exato. Não, é que nós tivemos a ver uma comediante e tivemos a rir muito no caminho para cá, porque esta comediante estava a falar sobre o facto da Michelle Obama... No Guardian. Escreveu no Guardian sobre como a Michelle Obama tinha estado a partilhar que tinha começado a fazer terapia porque as filhas tinham saído de casa e que, portanto, ela estava num grande sofrimento. Do síndrome do ninho vazio. E esta Kathy Letty estava a dizer que a Michelle Obama era parva. Basicamente. Porque ela e o Barack deviam ter aproveitado para, como é que era a frase? Andar nus pela casa enquanto tinham... E com a possibilidade de poder fazer sexo com barulho, que era uma coisa que já não tinham feito há anos. Em qualquer divisão da casa. Em todas as divisões da casa. Em cima da máquina de lavar, sugeria ela. E que ele devia andar à volta da casa a fazer o yodel. Yodel enquanto andava nu, que é sempre uma imagem que anima os nossos dias. E portanto... mas ela depois lá sente a necessidade de dizer que isso aí eu também compartilho, que é que o amor aos nossos filhos é incondicional.
À exceção, e depois tem essa graça, a não ser que ele decida tocar bateria ou gaita de foles, ou flauta, ou violino, ou etc. E então ela basicamente diz que sim, senhora, que de repente também sentiu uma certa depressão nas horas a seguir aos filhos terem saído, que andou de quarto em quarto a olhar, depois de repente começou a pensar o que é que podia transformar os quartos em escritórios, num escritório ou numa para sala. Alugar um ateliê, um estúdio de música. Exatamente, olha, qualquer coisa. Eu já assim. por aqui os meus. E a também diz que a parentalidade e que aos 24 deve acabar. Exatamente. Até aos 24, não sei porque os 24 especificamente, mas já é o fim do curso, basicamente. É o fim do curso, exato, sim, pronto. Sim. Chega ali àquele ponto em que, pronto, e o que por acaso tem uma coisa que me marcou bastante no outro dia, que era, alguém estava a dizer, era um daqueles filmes do Instagram, os Reels, e estava a dizer tipo, lembrem-se que só tem 18 verões. Pronto, que estão com os vossos filhos 18 verões. E de facto isso ajuda imenso. Não é uma questão de nostalgia, é uma questão luz ao fundo do túnel. Não, porque de facto a pessoa aproveita mais e também fica mais aliviada se a pessoa pensar, ok, isto tem uma temporada e... Mas não em Portugal, porque não em Portugal, infelizmente aos 35. Aos 30 e tal pois lá. É isso, 30... E é mais provável arranjares-te um T1 para te mudares com o teu marido, com o novo marido e deixares, pois é. Deixares todos os miúdos em casa. Mas então isto ainda é mais grave, é que nunca ninguém luta pela questão da habitação com esta perspectiva, que é quando é que nós vamos poder andar nus pela casa a fazer iodel se os preços das casas não descem. Isto deve ser o slogan da próxima campanha do partido, deixe os seus pais andar nus sozinhos pela casa, não é? Porque temos que ajudar os miúdos a sair de casa, sinceramente. Pelos pais, não é pelos miúdos. Exatamente, mas é muito verdade. Agora vou-te responder à pergunta. Eu achei muita graça, porque acho que sempre que as pessoas desdramatizam, põe um bocadinho de sentido do humor. Põe um bocadinho de sentido do humor, o problema pode lá estar, mas a partir daí nós vemos a coisa de outra maneira. É evidente que vocês não saíram todos ao mesmo tempo e depois voltamos, voltam e há crianças, etc. Mas eu senti porque eu nunca vivi, como tu, também casei aos 21 anos e transitei de uma casa de 8 irmãos, que nessa altura não estavam todos, mas já estavam 10 sobrinhos e etc. Uma casa cheia de gente para outra casa que em breve ficou cheia de gente, e foi assim que eu vivi durante 20 e tal anos ou 30 anos. E de facto o silêncio da casa, o chegar a casa e... pode ser estranho, opressivo e uma certa sensação de qual é o meu lugar agora aqui. E eu acho que, para mim, os romances históricos começa ali um bocadinho a etapa dos romances históricos, e que passaram a ser um projeto, que me incluía a mim e ao meu marido num único projeto, embora seja eu que escrevo, eu que investigo, tínhamos as viagens, ele planeava, quando a mãe deixa de comer. Exatamente, e diz-me que o almoço está pronto e eu parto de escrever e vou, e portanto eu acho que esse é o segredo, não é transformar, obviamente o projeto a curto prazo, transformar um quarto num escritório é ótimo, tomar outra vez o poder dentro da casa e ter esta liberdade, porque é verdade, os adolescentes, a vida, vamos falar que isto é um tema aberto, a vida sexual dos pais torna-se de facto condicionada pela presença dos filhos e pelos adolescentes, claro. Até mais do que pela adolescência, mais na adolescência do que na adolescência de quando Exato. eles são pequenos, e de repente a pessoa ainda está, e nisso, por isso é que eu recomendo filhos mais cedo, a pessoa ainda está com energia, com vontade de fazer coisas, com novos projetos, e nós hoje de manhã vimos a diferença. Tu, quando me fostes buscar a casa, eu tinha mudado 2 vezes de casa
calças porque não tinha gostado daquelas, tinha tomado o pequeno almoço, tinha penteado o cabelo e estava pronta para me vires buscar, enquanto tu levantaste 4 crianças e depois nem sequer tiveste tempo de comer o pequeno almoço e saíste a correr. Portanto, há um balão de oxigênio de liberdade. Infelizmente, a parte da preocupação Sim, não e a muda necessidade muda a parte física, mas a parte que nós continuamos a fazer, que é viver os problemas dos nossos filhos e acrescentar cada um que nasce. Portanto, agora já acrescentámos os nossos erros e as nossas noras e depois os nossos netos e depois os mais netos, até ao ponto de continuarmos a ter estas preocupações todas. Para isso, mais valia desarrumarem a casa. Pois, são preocupações diferentes, mas isso se calhar somos nós também que somos mais sensíveis e um bocadinho controladoras. Exatamente. Não sei, tenho perguntas. Primeira, que é essa parte da sexualidade, isto é para uma amiga, não estou a perguntar, estou a perguntar para uma amiga, não, estou a brincar, que é, há uma coisa muito importante que é, na decisão, quando os filhos saem de casa, há pais que têm um modo de regresso a casa muito grande, ou seja, os filhos têm todas as chaves de casa e a casa, para todos os efeitos, os filhos sentem a casa como ainda sendo deles. E isto implica que também podem entrar pela casa a qualquer momento. Isso é uma preocupação, porque se vocês estão na vossa libertação. Nós não, a senhora Cathy, não é nós, é a Cathy Lee, e o Obama e a Michelle Obama. A nossa o tema é esse. Isto é caso para dizer, não vamos pessoalizar. New Fear Unlocked. Que é, não vamos pessoalizar, mas só para o caso. Há tipo aqueles sinais que as pessoas deixam na porta. Olha, se toda a gente quando chega toca a campainha mas entra pôr na a mesma chave na porta. Eu não faço isso. Pois não. Não faço. Mas não te preocupes. Não faço bem. Não, mas bem. mas não, mas estou a brincar, sim. Mas estou a dizer só que é curioso, é outra coisa que era isso, que é, não é este assunto em particular, mas de facto a forma como se depois vive a casa, e estávamos a falar sobre isto também com uma outra amiga minha, que é, apesar de isto ser espetacular e a casa dos pais ficar a casa principal e os filhos voltarem a ela com muito gosto, e os pais têm muito gosto em voltar a isso, às vezes há ali uma quebra de limites grande, não é? Porque, por exemplo, no verão, principalmente se a pessoa tiver uma piscina, às tantas a casa que é nossa e que nós ganhamos esse direito outra vez e esse gosto em ter as coisas outra vez da sua ordem, da sua forma. Exatamente. E chega aos filhos com os netos todos e com aquilo, com a mesma vontade com que sempre tiveram, a destruir a casa toda outra vez. Destruir, a despensa está vazia, o supermercado, exato. Na expectativa que vocês vão comprar na mesma. Exatamente. Em termos de financeiros também que vão gastar, que vai haver um babysitting incluído de alguma forma, não é? E isto são... Eu acho que isso é o lado bom dos portugueses e dos povos latinos e de facto, se é verdade que as pessoas saem mais tarde de casa aos filhos, naquela última sondagem que nós já falámos sobre a relação entre pais e filhos, os portugueses continuavam a ter uma relação de afeto muito longa muito com os pais com a família. Muito próxima com a família. E portanto, eu acho que o lado bom é esse, o lado mau pode ser em vez de ser este corte do ninho vazio funcionar para que os pais tenham uma vida e uma vida própria e uma casa própria e o seu espaço próprio, passa a ser o dobro do trabalho ou o triplo do trabalho e sem nenhum ganho porque nem sequer. Portanto, eu acho sem nenhuma forma de se reinventarem, não é? Sim, quando nós vemos os ingleses, quando nós ouvimos nos ingleses isto é mais objetivo, porque aos 18 vão nos estrangeiros, porque aos 18 vão estudar para fora e portanto saem logo de casa, enquanto as pessoas ainda são relativamente novas e de repente vemos virem viver para outro para longe, ou que de repente aquela casa, mesmo fisicamente, aquela casa já não é importante, podem vender a casa e ir viver para outra casa, não é? Em que nós portugueses se calhar ficávamos escandalizados, não vai vender a nossa casa da família, as memórias, o que prende muito
uma pessoa de dizer, olha, eu dediquei esta vida e dei-vos tudo o que podia e agora quero ir viajar com o meu marido à volta do mundo. Eu acho que o equilíbrio, como em tudo, deve estar alguns no meio, mas avós que nos estejam a ouvir sintam que sem culpa nenhuma podem pôr limites a essas invasões da casa, e sobretudo eu acho que a única maneira de realmente fazer esta transição é ter uma vida própria, e uma vida própria onde obviamente há espaço e dá sentido o resto da família e a família que está fora, mas ao mesmo tempo sem ficarem dependentes, sem uma dependência tão grande, porque nós também temos o outro lado. Tu estás a falar da invasão, mas também temos, e vemos-lo muito nos comentários, na nossa comunidade, de avós a queixarem-se, ele não veio cá, os meus netos não os vejo, esse sofrimento, Portanto, esse sofrimento é bem maior do que o transtorno da casa. Portanto, eu acho que é procurar um ponto de equilíbrio e, no fundo, se os avós se não tiverem esta felicidade de ter uma vida de casal também boa, é difícil esta transição, ainda será mais difícil. Imagina um casal que de facto tem estado junto apenas por causa dos filhos e que de repente, quando isto desaparece, sobretudo antes de aparecerem netos e de entrar ao serviço dos netos, provavelmente fica ali um vazio no casal, e esse vazio, olhem, terapia e voltar a investir, porque ou uma pessoa que está sozinha, não é? Por alguma razão, vai ser ou alguém que está muito sozinho. Difícil. Enfim, Ana, vamos preferir a versão da senhora Cathy Lee, que está toda feliz. Está toda feliz. Mas outra coisa, só um pequeno pormenor, não pode alugar o meu quarto. Que eu gosto de voltar lá e ter as coisas como estavam. Desculpe, não gostei de mudanças, temos pena. Beijinhos. Adeus. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.